Um livro para registrar as relações entre 3 fatos históricos ocorridos no Brasil: a legalidade, o golpe militar de 64 e a rebelião dos sargentos. A publicação é escrita por um dos protagonistas dessas histórias, Almoré Zoc Cavaleiro, na época sargento do Exército. Olá, Almoré, que está aqui conosco para falar desses 3 eventos, né, reunidos em um só livro. Como é que essas histórias se interligam e como se interligam na tua vida isso? Domici, em primeiro lugar, a minha saudação aos telespectadores da TV Cultura, especialmente do programa Estação Cultura, nesse momento em que o Rio Grande do Sul comemora, assim, diversos fatos importantes na sua vida, né? A Expo Inter, o acampamento gaúcho, a Revolução Farroupilha e também o cinquentenário do movimento da legalidade. Eu quero me situar fundamentalmente nesses minutos aqui na TVE sobre o movimento da legalidade. Sobre isso, melhor eu dizer que esta obra que eu escrevi tem exatamente o título de A Legalidade, o Golpe Militar e a Rebelião dos Sargentos. São 3 episódios da nossa história que estão interligados, porque completamente, vamos dizer, a legalidade, o golpe e a rebelião têm liames de toda a natureza. A legalidade, eu diria assim, para os jovens que não ouviram falar muito sobre esse assunto, foi um movimento liderado pelo governador Leonel Brizola para garantir a posse do vice-presidente João Goulart na presidência da República, que ficara vaga com a renúncia de Jânio Quadros. Aí os ministros militares não queriam a posse de Jango porque ele representava o movimento nacionalista e trabalhista, enfim, a causa nacionalista. E os ministros militares estavam situados à direita da política brasileira, influenciado o capitalismo imperialista, principalmente, né, que queria continuar mandando aqui. E Jango representava brecar a dominação estrangeira sobre o Brasil, que era enorme em todos os sentidos. Bom, nesse momento foi possível frustrar esse golpe militar que estava acontecendo, né? E conseguiu ainda um acordo, de alguma forma, saíram ambos os lados quase um empate técnico. Realmente, né, com a reação do governador Brizola, com tanto vigor, que movimentou, assim, toda a sociedade gaúcha, né, de uma forma absolutamente decidida, né? A tentativa do golpe acabou frustrada quando o general Machado Lopes, reconhecendo assim a predominância da tendência em favor da legalidade de todos os seus comandados, com raríssimas exceções, chegou ao governador Brizola e declarou a sua posição pela legalidade, inclusive descumprindo, né, as determinações do ministro da Guerra de então, general Odílio Denis, né, que
lá pelas tantas, mandou que fosse bombardeado o Palácio Piratini, mesmo com 80 mil pessoas na frente. E imagine os gaúchos, a bomba não tem precisão. Tu joga no palácio, mas pode atingir aquela população que está ali, aquela multidão que está reunida. Nesse momento, o senhor, como militar da época, então, como sargento, e tendo uma forte adesão entre os sargentos dentro do Exército Militar, essa situação, como é que o senhor... Nós forçamos o posicionamento do 18º RI em favor da legalidade, mesmo contrariando a orientação dos comandos da unidade. Comunicamos isso ao governador Brizola e foi colocado no ar, na rede da legalidade, a posição do 18RI. Lógico, já havia a posição do general Oromar Osório, que era o comandante da divisão de cavalaria de Santiago, o general Bevilacqua, que comandava a região de Santa Maria, e por todos os quartéis, os sargentos e os oficiais legalistas, que eram minoria, mas existiam, né, tinham tomado posição em favor da legalidade. Falando mais um pouquinho da sua experiência que está nesse livro, como foi transportar isso para palavras? Foram momentos de muita intensidade, como é que foi para transformar isso em livro e fazer esse link, ligar esses três movimentos aí e colocá-los num livro? Bom, os telespectadores devem estar me olhando e sentindo que eu realmente, quando falo sobre isso, sinto uma enorme emoção. E o mérito deste livro é contar esses 3 episódios com a emoção de quem viveu pessoal e intensamente todos esses momentos. E, lógico, esse livro traz, por exemplo, a luta dos sargentos pelo reconhecimento da elegibilidade dos sargentos, porque logo depois da legalidade eu fui escolhido como candidato a deputado pelos sargentos e fui eleito sendo o 32º deputado no 54 da Assembleia, no ano de 1962. Eu conto toda essa experiência. Como é que foi a campanha, depois a impugnação, aí veio a eleição, mesmo com meu nome impugnado, correndo com uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral. Depois a perda, aliás, a decisão do tribunal impugnando a candidatura dos sargentos. Enfim, foram assim uma sequência de episódios e uma campanha que movimentou muito a classe dos sargentos naquela época. Bom, então são muitas histórias, eu acho que as pessoas têm que ler, até porque a gente tem muitas revisões históricas a partir dos depoimentos, mas não um livro escrito muitas vezes pelas pessoas que viveram os fatos. É verdade. A gente está encerrando, Almoré, muito obrigado pela presença, a gente teria muito mais o que falar, mas queria falar muito rapidinho, 30 segundos. Eu só gostaria de fazer uma declaração assim, estranhando uma coisa. Por que nós, tradicionalistas, do movimento tradicionalista que está acampado aí no parque, né? Por que nós não estamos nos dando conta que o movimento da legalidade comemora 50 anos da sua eclosão e parece que para os tradicionalistas ele não aconteceu? Eu faço um convite para todos os tradicionalistas. Vamos empunhar a bandeira farroupilha com uma mão e com a outra vamos empunhar a bandeira da legalidade, de preferência com a esquerda, que está mais próxima do coração. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Almoré. O jornalista e professor Juremir Machado da Silva autografou mais uma vez na noite de ontem o seu mais recente livro, que tem o movimento da legalidade como tema. O trabalho é baseado em vários depoimentos e na pesquisa histórica. Veja agora mais detalhes.